Olá, boa tarde, tudo bem? Senhoras e senhores, é um prazer tê-los aqui conosco, inaugurando o primeiro webinar desse ano da FNQ, depois de uma pausa. Ano esse que nós comemoramos 35 anos de existência. A FNQ ela foi criada em 1991, né, por 39 empresas na época, capitaneada pela ANCHAM, né, Câmara de Comércio Americana, no intuito de preparar as empresas no Brasil, mesmo as internacionais, para a abertura de mercado que o Collor já anunciava. Então, nossa missão na época foi a de capacitar empresas no Brasil, no que tange qualidade, e ao longo do tempo nós fomos nos reformulando. Hoje nós atuamos no tema da gestão, qualidade da gestão. Nós temos um modelo que está na sua 22ª edição e tem o intuito de a gente realizar diagnósticos em empresas, gerar relatórios e apresentar uma solução, mentoria, para que os pontos, né, detectados, né, de melhoria, né, desse modelo sejam implementados. Então, esse modelo tem 8 fundamentos, né, mais de 100 processos que a gente avalia, então ele está disponível. A Patrícia depois vai colocar aqui no chat, né, o nosso link. E nós temos, além desse diagnóstico e mentoria, uma série de capacitações, eventos, né, congressos. Inclusive, em outubro, nós vamos ter um congresso de excelência de gestão, que vai falar sobre o desafio, né, do futuro, né, das profissões, futuro de RH. Então, é um tema bastante interessante. Vamos falar sobre gerações, sobre riscos psicossociais, assim por diante. Os nossos patrocinadores, queria agradecê-los hoje, são a Micropower, né, o nosso patrocinador maior, e os institucionais, que são a ABQ, Associação Brasileira da Qualidade, MS Competitivo e o Excelência Santa Catarina. Hoje nós teremos o tema, né, da reforma tributária. Quem vai ser o nosso entrevistado, ficamos muito contentes com o Lucas por ter aceito o convite, mas eu passo agora para o Marcelo Pruânio, que é nosso presidente do conselho, é consultor e conselheiro de empresas, para que coordene, né, essa entrevista, né? Boa entrevista. E Lucas, novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá bom, Dalcha, muito obrigado. Queria primeiro dar boas-vindas a todos, à FNQ, e a esse webinar, esse importante webinar que é da reforma tributária na prática, né? Os primeiros movimentos que não podem esperar. E conosco vamos aproveitar e receber bastante conhecimento do Lucas Ribeiro, né, que é tributarista, especialista aí na área. Lucas, bem-vindo à FNQ e agradeço aí a sua participação. Boa tarde, Marcelo Panho. Boa Prazer estar aqui com tarde. vocês. Dalcha, Tá também muito bom. obrigado pelo convite. Eu que Tá agradeço. bom. Eu preparei algumas perguntas, Lucas, e nós vamos interagir com o nosso público aí no chat, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Para começarmos, né? Qual é a principal mudança da mentalidade que a reforma tributária exige das empresas? É uma pergunta bastante importante aí, porque temos que mudar a cabeça de todos, né, com esse movimento aí. Com certeza. Bom, a reforma tributária, ela impõe, a primeira medida pesada que se tem é de precificação. Então, tem muita gente olhando para a reforma e entendendo que o maior esforço para 2027 está na preparação de documento fiscal. Preparação de documento fiscal é a ponta do iceberg. É para que a gente possa alimentar os dados que vão para apuração assistida. Então, não é mais a empresa que vai fazer a apuração dos seus tributos. Quem vai fazer a apuração da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é da União, que é federal, esse tributo, que substitui o PIS e a COFINS integralmente, não tem transição para a CBS. CBS é integral em 2027. Quem faz essa apuração é o próprio fisco na apuração assistida. Esse produto é o software de gestão da Receita Federal disponível para nós contribuintes. E isso vai se dar através do preenchimento de documentos fiscais. Então, a nota fiscal de serviço, nota fiscal de mercadoria, as notas fiscais novas, por exemplo, a nota fiscal para locação de bem imóvel, compra e venda de bem imóvel, a de locação de bens, que hoje não tem documento fiscal, passa a ter, nota fiscal de débito, nota fiscal que agora nós temos de crédito. Então, isso tudo são inovações nas nossas documentações fiscais
mas que representam uma pequena fatia do nosso esforço operacional. Mas o esforço estratégico, o esforço financeiro, onde muita empresa vai ganhar muito dinheiro ou vai perder muito dinheiro, está concentrado na forma como nós vamos reprecificar. Por quê? Nós precisamos retirar os tributos que existem hoje e colocarmos os tributos novos. E isso não é uma vez só, não é tão simples de se fazer assim, porque os tributos nem mesmo são conhecidos pelas empresas. Então, quanto que o teu fornecedor hoje tem de PIS e COFINS? Será que é 365 ou 925? Ou será que ele está no Simples Nacional tributando Entendi. 2%? Então, tem toda uma complexidade em cima disso, né, Tonho? Entendi. E isso é uma agenda imediata ou isso pode aguardar até virar o ano e ir implementando? É imediata, é imediata. A gente entende que isso precisa ser feito o quanto antes ao longo do ano de 2026, porque deixar para fazer em 2027 significa um risco muito alto. Ou seja, aquelas empresas que vão descobrir que tiveram um aumento de custo ou uma queda da sua margem, da sua lucratividade, tarde demais. Então vai ser mais difícil trocar de fornecedores, revisitar preço com clientes. Essa reorganização da precificação, ela é muito importante que se faça em 2026, com efeitos em 2027. Mas aqui, Proenho, são 6 janelas de reprecificação. A primeira, então, é 27, depois nós temos 29, depois nós temos 30, 31, 32 e finalmente a última em Em 2033, 33. que é quando a gente acaba a transição da reforma tributária para a sociedade. Tá? No começo você falou bastante que o principal desafio não são só a parte burocrática, né, de Uhum, apresentação de documentos e tudo mais. Você falou bastante na formação de preços, né? E aí perfeito. você falou de 3 camadas de tributação. O que muda concretamente nesses processos? Muito bom, muito bom. Eu vou mostrar uma tela aqui, Ah, que legal. vai ajudar aqui a gente a explicar um pouco mais essa modelagem da precificação. Então, todo tributo, toda compra que é feita hoje, cada item, cada serviço que uma empresa adquire, ele carrega até 3 camadas de tributação. Essa primeira camada são os tributos conhecidos, é os tributos que estão na nota fiscal, é o tributo destacado, é o tributo que a gente consegue dizer, poxa, esse aqui é uma empresa do lucro presumido, logo 365 de PIS e COFINS. Essa empresa do lucro real não está em nenhuma atividade de exceção, 9,25% de PIS e COFINS. Mas espera aí, e se esse item que eu estou comprando, ele tem um PIS e COFINS monofásico, por exemplo? Então significa que não foi aquela empresa anterior que me vendeu que tributou o PIS e COFINS, mas ele está lá. A única diferença é que ele virou custo. Ele não é mais um tributo daquela operação, é um tributo da operação anterior. Então eu preciso retirá-lo também da minha conta. E depois nós vamos ver o T3, que são os tributos invisíveis. Esses tributos, eles decorrem, por exemplo, quando o fornecedor comprou publicidade e propaganda, quando ele investiu em honorários advocatícios, ele tomou bens, locação de bens móveis, imóveis. Tudo isso fez com que ele pagasse a tributação dentro do custo daquela mercadoria ou daquele serviço, mas ele não se creditasse disso. Então, como ele não tem este crédito, isto ficou preso, isso ficou residual na sua composição das precificações dele, no custo que ele tem dentro da sua operação, dentro do seu negócio lá. Agora, no momento em que nós fazemos a transição para um sistema não cumulativo, que é o caso da CBS, de creditamento amplo, eu preciso trazer isso para a equação para que essa conta ela seja correta, para que a gente consiga demonstrar aqui o preço real. Qual o grande risco disso? É evidente que das empresas pagarem mais, delas terem uma perda de margem, mas o principal risco como país é de uma hiperinflação. Porque imagina só, Certo. nós vamos colocar tributos novos em cima de tributos velhos, sem produzir mais, sem gerar mais emprego, sem gerar riqueza, nada. Como chama isso? Inflação. Exatamente. E aqui nesse webinar da FNQ, nós temos diversos setores, né? Tanto segmentos, tipos de empresa, público, privado, né? Tem as empresas de capital misto. E para isso eu te pergunto, né? Quais os setores ou modelos de negócio que tendem a ter mais impacto neste novo desenho tributário? E aí eu vou aproveitar uma pergunta aqui no chat, e quais serão os setores que poderão estar mais competitivos, né? Uma pergunta, tanto É. o que poderá ser mais prejudicado como mais competitivo, né? Bom, Boa pergunta, né? excelente. O clássico aqui, Proenho, são as empresas de serviço.
Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a empresa de serviço, porque há uma falsa ideia de que o fato de uma empresa de serviço não ter créditos, isso torna a reforma tributária mais onerosa para ela. Isso não é uma verdade. Porque se esta empresa de serviço não tiver nada de crédito, é zero o creditamento dela. Tá, Então ela só investe, ela só gasta em mão de obra, por exemplo. Imagina uma certo. empresa que fatura lá R$ 1 milhão por mês, esse R$ 1 milhão, 100 mil hoje para ela é tributo e o 900 mil é folha, hipoteticamente. Aí você vai dizer, ó, Sim, essa empresa aqui não tem nada de crédito, é zero crédito para ela. Agora ela vai ter que tributar não mais o 365 de PIS e COFINS e os 2, 3, 5% de ISS, ela vai ter que tributar os 28% de IVA, que é IBS e CBS. Então parece que ficou mais caro, mas isso é uma meia-verdade, porque depende de quem compra dela. Se esta empresa de serviço estiver vendendo para uma outra empresa, seja ela lucro presumido, lucro real, uma empresa do regime regular, esta empresa do regime regular vai se creditar desses 28. Então, imaginando que ela venda por 1 milhão, ela vai passar a vender por 1 milhão 280. Mas ficou 280 mil reais mais ah, caro? Não, porque esses 280 mil, que eu não tive crédito nenhum, que seria uma mera antecipação do tributo, eu estou repassando não como custo, mas como desembolso para o meu cliente, do qual ele se acredita. E como ele se entendi. acredita disso, para ele, qual foi o custo dele, então, com a minha prestação de serviço? 1 milhão. E que Hum, depois ele vai passar para frente, ele vai vender isso e ele vai passar na sua, seja uma produção, uma indústria, seja um varejista, ele depois vai ter que tributar de novo na saída dele usando aquele crédito. Então, o isso. modelo de creditamento amplo, essa relação plurifásica, como nós chamamos no direito tributário, ela tem só meros adiantamentos do valor para o fisco. Esse é o crédito. Então, o crédito Tá. aqui não significa que essa empresa de serviço vai ficar mais cara. Agora, por outro lado, se a gente falar a escola dos nossos filhos, o serviço do médico, do advogado, esse vai ter um aumento de alíquota e vai ficar mais caro? Vai, porque ele não gera crédito. Então, serviços direcionados, serviços prestados a pessoas físicas ou a Consumidor, empresas do Simples Nacional, aos MEIs, esses sim podem ficar mais caros. Vão ficar menos competitivos, talvez, do que estão hoje. Vou dar um exemplo clássico aqui: empresas de limpeza e conservação. A empresa de limpeza e conservação, ou de segurança privada, por exemplo, ela presta serviço para shopping, que é uma associação, ela presta serviço para igreja, para condomínio. Opa, esse pessoal não vai ter crédito. Então, quando ela tiver que mudar a alíquota dela, ela vai ficar mais cara. Então, ela vai perder, talvez, mercado para algumas empresas, para alguns setores que prefiram internalizar isso do que terceirizar com esse ônus novo tributário. Isto vai acontecer, então, desta forma para o setor de serviço. Indústrias também vão ser prejudicadas. Muitas que estão hoje com benefícios e incentivos fiscais, que reduzem sua alíquota efetiva de CMS, por exemplo, elas vão ser impactadas, porque não tem mais benefício e incentivo fiscal hum, em 2033. E já começa a reduzir esses benefícios e incentivos fiscais em 2029. Então a gente tem uma redução de 10 em 29, 10%, depois 2030, 31, 32. Então são 10, 20, 30, 40% de redução e 100% de redução em 2033. Então, em 33. 2033 não tem mais nenhum benefício incentivo fiscal, essas empresas são impactadas. Mas aqui, Proem, independente de setor, de perfil, característica dessas empresas, das atividades delas, quem vai sofrer muito são empresas desorganizadas, que têm uma Tá. baixa maturidade de gestão. Então, empresas que não estão aqui aplicando MEG, né, não estão aplicando as Sim, melhores estratégias, os melhores processos, ela não tem cultura organizacional adequada, não tem profissionalização, estas empresas vão sofrer muito mais na reforma tributária, porque elas vão precisar gerenciar eventos novos que são trazidos pela legislação, tem penalidades maiores, o tempo de processamento dos dados fiscais passa a ser quase que tempo real. Então não dá mais para esperar fechar o mês, manda para a contabilidade, volta, deixa eu checar se está certo. Não, já foi. Então a jornada do tributo passa a ser praticamente agora milésimos de segundos de processamento. então, isso, na verdade, são efeitos invisíveis, né, da reforma que as empresas não estão percebendo, né? Como você falou mesmo, Perfeito. dessa redução
dos benefícios da base, né, do ICMS, como você exemplificou, as empresas de serviço e tudo mais, né? Por isso, as empresas têm que entender, têm que aprender para poder precificar corretamente ou até mudar Perfeito. processos, como você deu o exemplo de internalizar um serviço, né? Passa a ter uma justificativa financeira maior do que o estratégico, né? Vai acontecer. É. Vai acontecer, né? E aí, durante esse período, né, né, como você falou, né, nós vamos migrando até 2033, né? Nós vamos Uhum. estar praticamente operando com dois sistemas, né? Isso é um desafio para as empresas, isso na prática operacional, isso é complexo? É complexo. Você tem o desafio sistêmico, então vão ter dois sistemas, né? Um sistema para o regime tributário novo e um sistema para o tributário velho. Você tem duas apurações, né? Ou várias apurações. Você tem apurações dos tributos que existem hoje e apuração dos tributos novos. Então vamos ter que apurar IBS e CBS, conciliá-los, enquanto ainda estamos apurando ICMS e ISS. Além disso, nós temos a própria fiscalização. Então, os municípios e os estados vão continuar fiscalizando ISS e ICMS até 2033, que são, na verdade, eles vão fiscalizar até 2038, porque eles vão querer voltar ainda esses últimos 5 anos daquilo que foi deixado em 2033. Então, fatalmente, nós temos a convivência dos dois regimes de tributação até o final da transição bastante complexa para que as empresas possam administrar com pessoas, processos e tecnologia e, claro, riscos, né? Então, a contingência, a análise toda de potenciais passivos precisa ser colocada também na conta. Tem uma pergunta aqui também no chat, Flávio Greenspan, que inclusive é nosso conselheiro, que ele está perguntando sobre as empresas de Que legal. consultoria, né? Aham, Elas se adequam muito, né? Ela é bastante similar às empresas de serviço que você colocou, né? Mas perfeito. não como MEI, né? Como uma empresa de consultoria mesmo, né? Seja ela do Uhum. Simples ou lucro presumido. Seria isso, Lucas? Vamos lá. Uma empresa de consultoria, a gente sempre tem que olhar. A primeira pergunta não é a do crédito. A primeira pergunta é para quem eu vendo. Eu Ah, estou certo. vendendo consultoria para uma empresa do lucro presumido, do lucro real, a reforma tributária é benéfica. A reforma Tá, tributária vai ser ótima, porque ela vai gerar neutralidade tributária. É praticamente como se o tributo fosse zero. Ele só tem efeito de caixa, efeito de capital tá. de giro. Então eu preciso É o pagar exemplo o do tributo. 1.280.000 que você falou, né? Exatamente isso, Tá, exatamente isso. Então, é estranho isso para nós hoje, porque nós não estamos habituados a um crédito financeiro. O tá, crédito agora é dinheiro. Então, se você, como consultor, pagou 280 mil de tributo, virou 280 mil de reais de crédito para o seu cliente. Então, a pergunta é: quem é o meu cliente? Meu cliente é uma empresa do lucro presumido do lucro real, de forma tributária maravilhosa. Aumento o meu desembolso de caixa, mas o meu tributo efetivo é zero. Não, o tá. meu cliente são empresas do Simples Nacional. É um problema, porque ela não se acredita. Entendi. Aumentou o ônus tributário para elas. Meu cliente é uma pessoa física, eu faço consultoria para famílias, por exemplo. É um problema, porque ela não vai se acreditar. Faço consultoria para terceiro setor, não vai se acreditar. Então, o Entendi. teu cliente é que define isso. Quanto eu tomei de crédito? Não faz diferença. O crédito que você tomou, você só antecipou o tributo. E o que você vai se tomar de crédito? Então, tudo, combustível, que é tributado, você vai tomar crédito, energia elétrica, telefonia, você vai tomar crédito, você vai tomar o crédito dos PJs que você contratou, você vai tomar o crédito de publicidade, propaganda, honorários advocatícios, honorários contábeis, porque o crédito é financeiro. Se o teu fornecedor pagou o tributo, você tem o crédito. Significa que você já antecipou tributos. Essa é a nova lógica do modelo de imposto sobre valor agregado. Entendi. E só retornando também àquela posição que nós estávamos falando, né, que nós vamos estar operando com dois sistemas, né, isso vai Uhum. ter um custo operacional É, adicional, né, durante esse período, né? Então, assim, por mais que você falar, eu vou ter benefício da alíquota, porque eu vou repassar e tudo mais, mas nós vamos ter todo esse custo operacional adicional, né, durante é verdade, é todo esse verdade isso. período, né?
É inevitável que a gente tenha um aumento de custos de contabilidade, por exemplo, aumento de custos ou investimentos a serem feitos em consultoria, em mudança de processos, organização de pessoas. Às vezes você vai ter que colocar mais gente para fazer. Vou dar um exemplo. Nós temos uma das penalidades trazidas pela Lei Complementar 214 de 2025, que foi agora atualizada pela Lei Complementar 227 em 2026, que ela diz que nós precisamos fazer o manifesto dos documentos fiscais, nós precisamos confirmar as operações. Então, o fornecedor mandou um documento fiscal para você e você deixou na gaveta, ou deixou parado na caixa de entrada do e-mail. Hoje, isso não é um problema, porque você não tem uma gestão tão crítica fiscal de curto prazo. Com a reforma tributária, não só isso é crítico, porque você não tem o crédito na apuração assistida, né, ou vai estar lá o crédito, mas você não sabe do que é, e aí você não fez o pagamento, enfim, vira uma baderna de gestão, mas o maior problema está porque se você não fez essa pequena obrigação de fazer o manifesto do documento, que é ir lá e confirmar que você recebeu a mercadoria ou o serviço, o fisco vai nos cobrar R$ 200 de multa. R$ 200 de multa por documento. É uma Gente, isso penalidade é uma forte. fábula de dinheiro. É uma fábula de dinheiro. É uma penalidade, exato. E é uma penalidade que faz com que todas as empresas precisem estabelecer um processo crítico de confirmação de operação, que talvez hoje Tá. você não tenha na sua empresa. Você vai ter que ter. Então, é como você falou, por exemplo, vai ter que investir em tecnologia, vai ter que investir em processos, ou vai ter que investir em Sistemas, pessoas, tudo. em sistemas. É inevitável que a gente precise pagar este pênalti para que nós tenhamos a tão sonhada simplificação da reforma tributária lá em 2033. Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui que é assim, né? Como a reforma muda a dinâmica de negociações com clientes, fornecedores e contratos? Mas está bem ao encontro aqui da É, Simone, que ela falou assim, no caso de hospitais públicos que compram certo. por licitação, onde os contratos podem ser de 1 a 5 anos, né? Uhum. Como fica essa tributação, né? Ou seja, é um trabalho bastante forte aqui, porque durante os próximos 5, 6 anos nós vamos ter toda essa mudança de alíquota, né? E tem que Uhum. precificar porque você passa a mudar o crédito. No caso de um Com hospital, certeza. ele é provavelmente lucro real, né? Eu acho que hospital com lucro Na verdade, ela presumido. falou ali que é um hospital público, né? Então ela compra por Ah, então aí, licitação, tem regime especial para isso. sim, Então, há uma condição tributária diferente trazida pela reforma tributária e a procedimentalização, a operação de competência vira caixa, sim, enfim, tem uma série de particularidades. Mas a pergunta específica, que é abrir o preço com os tributos, necessariamente. E isso não só para empresas públicas, mas também para as privadas. Todas as empresas, todos nós vamos passar a trabalhar a partir de 2027 com preços líquidos, mais impostos. Como se faz na Europa, por exemplo, né? Você vai lá na Europa, você vê lá o preço, está lá 100 euros, né? Você vai pagar, não dá 100 euros, dá 120 euros, porque o 20 foi calculado por fora sobre o 100. Então, o racional é: eu vou negociar preços líquidos. E quando eu mostrei aquela pirâmide invertida, em que nós temos sim, a lógica de tirar T1, T2, T3, é justamente para chegarmos no preço líquido correto. E ao tá, chegar no preço líquido correto é que eu insiro os novos tributos. Então, é importantíssimo que isso seja feito, em especial para as empresas públicas que têm o dever legal, elas são obrigadas a fazerem a revisão de todos os contratos para buscar um reequilíbrio econômico e essa redução, os efeitos positivos da reforma tributária para estas aquisições. E aí, se você me permite, Pro, só mostrar sim, e para te responder a tua pergunta de forma bastante profunda, porque talvez ela seja a espinha dorsal da reforma para sempre, né? O preço é para 27, mas essas renegociações de contratos, esse acordo com o fornecedor, o acordo com o cliente, este vai durar por muitos anos. Não é só sim, para 2027. Então eu preciso explicar para quem está aqui nos acompanhando que é o seguinte: olha só, isso aqui nós criamos e demos o nome de matriz de 4 posições tributárias. Você certo, pode fazer o pagamento comercial para o teu fornecedor ou receber do teu cliente depois da competência. Vamos dizer que você fez uma compra em janeiro de 2027, mas você vai pagar o teu fornecedor com 60 dias.
Então você só vai pagá-lo em março, hipoteticamente. Se você está pagando em março, o tributo vence na competência. Ele vence em fevereiro, não em março. Então, como ele vence em fevereiro e você está pagando depois da competência, nós estamos neste primeiro quadrante. E carinhosamente aqui eu dei o nome de pagar o pato. O fornecedor ele paga o pato porque ele tem que pagar o tributo sem ter recebido. Muitos de Perfeito. vocês vão olhar aqui e vão dizer assim, "Ué, mas já é assim hoje." É verdade. Mas o crédito não é assim hoje do tributo, porque quem cobra o tributo é o fisco. Quem recebe o tributo e quem concede o crédito é o fisco. Agora não. O meu crédito agora depende do meu fornecedor. Então a relação entre fornecedor e adquirente agora ela é direta e não mais indireta, como nós temos para Ah, PIS, COFINS, ICMS, IPI, etc. Então veja o quanto isso é crítico, porque se eu comprei em janeiro e só vou pagar em março, o meu fornecedor paga o tributo em fevereiro e nós temos o crédito quando? Em fevereiro. Então, o fornecedor nos financia. E se você é o fornecedor e você está vendendo, você vai vender para uma outra empresa e vai financiá-la, porque você vai pagar os tributos em fevereiro, não recebeu ainda, mas a empresa já tem o dinheiro em fevereiro. Então, você antecipou para ela o valor do tributo. Isso é muito delicado, porque é a regra legal. Se nós não fizermos diferente, não pactuarmos de outra forma, é isto que vale. Por outro lado, nós temos o fato de que podemos pagar antes da competência. Eu comprei em janeiro, mas não vou pagar em março, nem vou pagar em fevereiro, vou pagar em janeiro. Opa, então, se eu pagar tudo em janeiro para o meu fornecedor, eu, adquirente, entro no modo roleta russa. Porque se eu pago para ele, mas ele não paga o tributo, eu não tenho crédito, porque o crédito é financeiro. Ah, não, mas então vamos resolver isso. Vamos fazer com que eu pago o meu fornecedor em janeiro e pago o tributo em janeiro. Posso fazer isso? Posso. É uma opção nos dada pela sim. legislação. Nesse caso, eu vou queimar dinheiro porque eu vou antecipar o dinheiro do tributo que eu só pagaria em fevereiro. Então, eu estou antecipando o dinheiro em favor do fisco. Isso custa. O custo financeiro, às vezes, é maior do que o custo tributário. E existe um quarto elemento, uma quarta posição, que nós demos um nome aqui de super fair para ambos. Então, eu Ótimo. negocio com o meu fornecedor e com o meu cliente condições em que os tributos são pagos por quem compra quando o tributo vence e o valor daquela operação comercial é paga, é quitada no momento do vencimento comercial, que pode ser março. Então, eu Isso. comprei em janeiro, pago o tributo em fevereiro, meu fornecedor não me financia, eu não financio ele, todo mundo Em fica março eu feliz porque pago eu o recebi o material. crédito, e em março eu pago o O principal, material, o pago o valor serviço. líquido. Exatamente. Entendi. Então, isto Hum, aqui é algo que precisa ser definido muito bem, porque, pela regra da legislação, você, como fornecedor, sempre vai pagar o pato e você, como adquirente, sempre vai entrar em roleta russa. Então, é muito importante que a gente tenha visibilidade e espaço de tempo para poder negociar com esses fornecedores, poder sentar com eles e explicar qual é a relação e como vai ficar mais limpa para ambos durante esse processo de troca dos novos tributos. entendi. E só um detalhe, Lucas. Nesse caso, o sistema da Receita vai estar totalmente pronto e integrado para janeiro começar assim? Ótima pergunta. É a Já está pergunta de um pronto o milhão? sistema. Ah, já Não, já está está, pronto. já Ah, está que pronto, ótimo. já está funcionando, está em testes e como todo sistema, evidentemente tem suas falhas. Essas Sim. falhas estão sendo corrigidas de maneira rápida pela Receita Federal. Então, eu não tenho dúvida de que CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, administradas pela Receita Federal, estarão em operação, sim, a partir de janeiro de 2027, como traz a própria Constituição Federal. Então, esses prazos não foram estabelecidos numa instituição normativa, como muitas outras reformas e ajustes tributários que já tivemos. Desta vez, o buraco é mais embaixo, é muito mais complexo de se alterar ou de se postergar, porque justamente foi colocado na Constituição. E é uma mudança estrutural, né? Não é só uma alíquota, né? Ah, olha, mudou, agora o PIS é sobre o ICMS, ou não sei. Não, é uma mudança estrutural, né? É, E começa, do meu ponto de vista, né? Que você começa a mexer no fluxo de caixa, porque
A Muito. empresa antes recebia o valor integral da nota, né, que era uma apropriação, e depois ela ia Uhum. pagar o tributo. Não, agora o tributo já é descontado na face, se o teu fornecedor ou o teu cliente pagou, né? Perfeito. Senão E você se não não se... pagou, no momento em que você for pagar, quando nós tivermos com o split payment 100% obrigatório, ele entra opcional em 27, mas depois ele passa a ser obrigatório em algum momento. Quando for, não tem mais opção de você não pagar o tributo. Então, você fez uma transferência, fez um Pix, pagou um boleto, você vai precisar obrigatoriamente informar a chave do documento fiscal, quando você vai pagar para uma outra empresa, e esta chave do documento fiscal vincula o valor do tributo e já desconta automaticamente em benefício do fisco. Então, não vai mais ter uma expressiva sonegação fiscal no Brasil, como temos hoje, assim como postergar os tributos como estratégia vai ser muito difícil. Você não vai mais conseguir parcelar o tributo, esperar um refis, porque ele já foi recolhido. Então, torna muito mais desafiadora a gestão de fluxo de caixa, como você muito bem colocou. Vou aproveitar uma pergunta aqui do chat e depois a gente continua nas minhas 38 Legal. perguntas. Qual é o Vamos lá. principal propósito dessa reforma e quais as consequências geopolíticas na relação do Brasil com o mercado brasileiro e exterior? É uma Legal, pergunta legal. da Luciana Coelho. Então, Luciana, o maior objetivo, o propósito principal da reforma tributária sempre foi a simplificação. Mas nós temos vários princípios trazidos na Constituição Federal, como a neutralidade, nós temos um objetivo muito forte na reforma tributária de ter o creditamento amplo, né, da gente não ter, não, termos a não cumulatividade, então um tributo que se soma ao outro. Hoje, na prática, quando você vai comprar um celular, você não sabe quanto de tributo tem, porque você não sabe quanto foi tributado pela escritório de advocacia, pelo escritório de contabilidade, pela gráfica que imprimiu o cartão de visita que serviu para o vendedor da empresa que você comprou o celular. Não, a gente não consegue ver isso, porque vão se somando tributos em cascata, dos quais, não sendo recuperáveis, eles se tornam um custo, então eles ficam invisíveis. Então hoje não há transparência fiscal no Brasil, e por isso que a reforma tributária tem como seu principal papel dar transparência. Ela tem o papel de cidadania, né? Garantir que as pessoas saibam o quanto elas estão tributando de verdade e possam cobrar os governantes do destinação e do uso desses recursos que estão sendo cobrados. Por outro lado, quando a gente fala em simplificação, nós vivemos um país extremamente complexo tributariamente, talvez um dos mais complexos do mundo. Eu acredito, tecnicamente, falando aqui para vocês, com toda sinceridade, que em 2033, se tudo correr como previsto, nós teremos o melhor sistema tributário do mundo. Um sistema tributário justo, transparente, 100% automatizado, que nós não vamos mais ter as dependências com os ICMS de substituição tributária, não vamos mais ter o DIFAL, não vamos mais ter hora é de um jeito, hora é de outro, hora interpreta assim, hora interpreta assado. Então, há uma simplificação real trazida pela reforma tributária. Com relação a como nós nos posicionamos, né, como o Brasil é visto lá fora, ainda não mudou nada. Né? Para o investidor estrangeiro, para os outros países, nós continuamos com o sistema tributário deficitário, porque ninguém viu ainda nós Complexo, implementarmos né? o novo. Então, será que vai funcionar? Se nós que estamos aqui dentro do Brasil já temos dúvida, imagina quem está lá fora. Então, fatalmente, isso ainda vai levar um tempo, mas, de novo, eu acredito que somos capazes tecnologicamente. Nós temos nota fiscal eletrônica, nós temos Pix, nós temos boleto bancário com registro, nós temos o SPED. Então, nós criamos um arcabouço tecnológico que viabiliza uma reforma tributária tecnológica. E isto é que vai gerar o nosso grande diferencial para o mundo nos próximos anos. Muito bom, muito bom. Então, assim, aproveitando o nosso principal objetivo desse webinar, né, que é chamar a atenção das empresas para os primeiros passos, né, que nós, dependendo da complexidade e do tamanho das empresas, nós já estamos atrasados, né, porque às vezes uma mudança sistêmica, uma mudança estrutural, pessoas e tudo, são mais complexas do que outros modelos de empresas, né. E nessa linha, Lucas, uma pergunta bastante pertinente ao Lucas, né? Sim, se você estivesse hoje dentro de uma empresa, quais seriam os seus primeiros
3 movimentos com relação à reforma tributária. O que você faria? Uhum. Eu estou Muito bom. anotando aqui, pode me falar com calma que eu vou anotar. Muito bom, Brian. Bom, o primeiro deles é você fazer um bom diagnóstico, né? Entender onde estão os Ah, impactos, onde que a gente vai ser alterado no processo de, por exemplo, notas fiscais canceladas. Tem uma penalidade altíssima para cancelamento de documento sim. fiscal. Não posso deixar notas canceladas em 2027. Eu tenho que ter uma gestão mais eficaz para isso já em 2026. Eu preciso, então, arrumar esta parte procedimental que envolve documentos fiscais, que envolve procedimentos internos, que envolve a conciliação, não é? Eu preciso pagar com a chave do documento fiscal. Poxa, isso é super complexo para a maior parte das empresas. Hoje nós não estamos habituados a fazer isso. Hoje nós pagamos, e vamos lá no banco, fazemos um Pix, pagamos um boleto com a chave do Pix, com a chave, com a linha digitável do boleto, e acabou. O banco não quer nem saber se você tinha um documento fiscal, se era 10, se era 20, se era 50. Não faz diferença para ele. Vai fazer. Ele vai ser obrigado a fazer essa vinculação. Então, nós vamos precisar informar para que o pagamento aconteça. Ah, mas então vamos voltar a usar cheque? Vamos voltar a fazer escambo? Não acredito. Talvez marginalmente sim. Um pequeno percentual de empresas vão tomar essa decisão. Mas é muito difícil. Seria um baita retrocesso tecnológico para a sociedade. Então, não imagino que as pessoas estejam dispostas a isso. Então, a primeira grande ação é essa, é arrumar a casa. Empresas desorganizadas, sem contabilidade regular, que não fazem controles de estoque, que não têm sistema de gestão, que não escrituram documentos fiscais de forma regular, diária, empresas que fazem pagamento de fornecedores sem nota, com meia nota, fazem vendas sem nota ou com meia nota. Essas empresas vão Acabou. ter dias muito, mas muito difíceis. Para a gente não ser aqui cavaleiro do apocalipse e falar que elas vão fechar. Não vão fechar, elas vão sofrer. Vão pagar caro, Não, vão vão se ter adequar, problemas né? sérios, vão ter que se adequar. Exato, exato. Então, tudo isso faz com que essa parte toda seja a primeira a ser endereçada. A segunda é você não ser enganado, né? A gente não pode gerar uma superinflação para o Brasil e nem perder margem e competitividade nas nossas empresas, que é o recálculo dos preços. Entendo que isso é uma medida crítica de sucesso ou de fracasso a ser tomada pelas empresas nas suas negociações. No momento em que se faz uma negociação de preço, você também precisa fazer uma negociação agora nova comercial, para não ter impacto de fluxo de caixa, para não ter impacto de perdas expressivas nas suas relações com clientes e fornecedores no novo crédito tributário. E isso está lá na nossa matriz das 4 posições tributárias que eu expliquei. Sim. Isso precisa ser negociado, isso precisa estar no aditivo contratual, isso precisa estar sistematizado para que exista essa eficiência nesses procedimentos. E o quarto elemento aqui, para a gente não se alongar tanto, Ponho, é o crédito tributário. Então, como o PIS e COFINS acaba em 31 de dezembro de 2026, tem que buscar o máximo possível de créditos que você ainda possa ter. Então, como Tá. existe uma mudança muito forte de interpretação legislativa, posicionamentos do CARF, posicionamento do Poder Judiciário, tudo isso faz com que a gente precise olhar com lupa para as apurações tributárias que foram feitas nos últimos 5 anos. E a partir desse momento, você pode ter créditos sim a recuperar que precisam estar levantados e homologados neste ano para que você não tenha esses problemas depois, a partir de 2027. Entendi. E nessa linha, quais os erros, os principais erros que você acredita que muitas empresas vão cometer nesse início de adaptação? Vários erros, né? O primeiro deles é acreditar que a reforma tributária vai ser postergada. Não Ah, vai, como eu disse, né? Assim, a reforma o tributária sistema está está posta. pronto, tudo. A Receita Federal investiu só nesse ano 2,6 bilhões de reais para a reforma tributária. Caramba. Então, é muito É avanço. sério, o negócio é sério. É sério, é muito Não. séria, gente técnica, pessoas da melhor qualidade técnica e até de posição mesmo, né? A gente tem uma visão equivocada, muitas vezes, de que a Receita Federal é aquele leão bravo ainda, que quer devorar todo Não. mundo, e não é bem assim, né? A Receita Federal hoje tem uma posição muito participativa, muito próxima das empresas para que elas se desenvolvam da forma correta. Eu vejo isso com muito bons olhos hoje.
Não podemos dizer isso de todos os fiscais, de todos os entes aqui envolvidos, municipais, estaduais. É óbvio que ainda temos um viés muito fiscalista no Brasil, mas as pessoas vinculadas à maneira como a reforma tributária está sendo conduzida pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal, pelos técnicos, não é uma visão política, é técnica. Esta tem sido muito positiva na minha análise. E aí, claro, as empresas que entenderem que podem deixar para depois, estas vão pagar mais caro, pode ter certeza. Seja por sistemas incompletos, sistemas que não vão ter ficado prontos até esse momento, processos, essa estruturação toda para a reforma que nós estamos falando aqui, quem deixar para fazer depois vai perder, sem dúvida alguma. Começar antes, pega o Eu macarrão diria que não é quente, nem né? antes agora, né, Proença? Estamos Agora assim em é maio já, né? já é assim o limite aqui. Entendi. E um detalhe, como é que fica a parte trabalhista, né? Tanto os Aham, impostos como a folha de pagamento. Estou falando de CLT, né? O PJ ele entra perfeito. num prestador de serviço, como você já exemplificou, né? Eu estou falando do CLT mesmo, né? Uhum. Tem empresas que têm desoneração de folha, dependendo do seu nível do seu Por tipo de enquanto, atuação, por enquanto. Então, o que que você sabe dessa perfeito, parte Brian, de perfeito. custo Bom, de mão de obra? perfeito. Bom, primeiro que o PJ fica ainda mais vantajoso, tá? Porque hoje o PJ Sim. tributa e vira custo o tributo dele. Se ele tiver no regime regular de IBS-CBS, ainda que ele esteja no Simples Ele Nacional, dá crédito. ele vai repassar esse crédito. Então, o ônus é só dinheiro no tempo. Mas Sim. tributariamente ele fica ainda melhor, o PJ, a partir de 2027. Por outro lado, qual é o impacto na folha? O impacto na folha, primeiro deles é custo, então é muito provável que você tenha um aumento do plano de saúde, aumento daquilo que você leva hoje como benefício e incentivo ao seu Tá. colaborador. E o segundo está relacionado ao creditamento desses benefícios também, porque se não estiverem previstos em acordo ou convenção coletiva, você não pode se creditar. Então você vai ter um aumento de preço em razão do tributo, mas não vai recuperar esse tributo depois. Então isso é um ônus que precisa ser observado para cada empresa, porque tem empresas que Tá. já estão com isso check e outras empresas que ainda não estão. Então é algo que o RH sim precisa olhar na reforma tributária. Tá. Eu vou para uma outra pergunta, mas só aproveitando aqui uma pergunta do Claro. chat do Marcelo Gomes, tem empresas que são isentas de COFINS, Uhum. pela sua situação, seja do terceiro setor ou não. Como é que fica a partir de janeiro? Porque o COFINS já não existe mais, né? Acaba. Aí acaba. O Acaba tudo. benefício, e aí Não existe equaliza mais, com os hum, demais, né? não existe mais nada de PIS e COFINS. A única coisa que existe é o que tiver na Emenda Constitucional 132 e na Lei Complementar 214, determinando uma eventual redução de alíquota em razão de um regime diferenciado. Exemplo, Tá, as escolas, os médicos, tá. os planos de saúde, eles vão ter redução em 60% na alíquota. Então ele sai do PIS e da COFINS que ele tem hoje e entra numa CBS reduzida. Isso vai A acontecer. base. Tá, A alíquota fica menor para o setor imobiliário, por exemplo. Você vai alocar um bem móvel, tem uma redução de 70%, um bem imóvel. O entendi. bem móvel não tem. Então esse vai ficar mais caro. Então Tá. essa análise ela precisa ser feita agora pela atividade, pelo item que está sendo levado para o mercado, para cada uma dessas empresas. Mas fato é que tudo que existir até hoje de PIS e COFINS, seja benefício, crédito presumido, nada disso é carregado para a CBS. E no caso de imposto de importação? Perfeito. Como eu te perguntei da folha, né, que tem sua Uhum. particularidade, tudo o imposto de importação Sim, até para muda, porque concluir. assim, no imposto de importação você paga PI, PIS e COFINS, né, I também, né, Uhum. ele começa a ter essa mudança, como é que fica isso? Perfeito. Sim, mas vamos lá. A reforma tributária que nós estamos discutindo aqui é a reforma tributária do consumo. Então, ela Ah, fez a troca de ICMS e ISS por IBS e fez a troca de PIS e de COFINS por CBS. E o IPI é uma semi-troca pelo imposto seletivo, vamos dizer assim, embora o IPI ainda continue existindo, mas ele vai existir com alíquota zero e entra o seletivo para fazer frente a esta arrecadação. Bom, isso faz com que os tributos sobre folha não sejam alterados, mas há a previsão e a necessidade de uma reforma tributária da folha.
Quando a gente fala da importação, o imposto de importação não muda, continua tudo igual, as mesmas regras, não tem reforma do imposto de importação. Mas o PIS e COFINS de importação deixa de existir e entra no seu lugar a CBS. E a CBS para a importação é mais vantajosa do que PIS e COFINS. Mas isso não é verdade para a IBS, porque hoje muitos aqui que importam pelo porto por exemplo, de Itajaí, por uma trading, e faz essa importação, reduzindo a sua alíquota de CMS efetiva É drasticamente. diferido, né? Diferido esse Então, assim, ou pelo Paraná, com diferimento, por exemplo, né? Então, isso faz com que nós tenhamos um impacto financeiro tributário expressivo na importação, em especial a partir de 2029, quando começa a transição do ICMS para o IBS. Entendi. Tá bom. Os créditos de PIS e COFINS que você tiver acumulado até dezembro de 26 é uma incógnita ou não? Não é uma incógnita. Desde que homologados, nós Certo. carregamos eles para usar para o pagamento de CBS em 2027. Ah, maravilha. Bom, O que precisa é instrumentalizar isto. Tem que deixar esse crédito redondinho para que a para gente não deixar tenha perda dele. escriturado, né? Vamos dizer assim, né? É, exato. E isso vale também para o ICMS, especialmente a partir de 2029, mas que precisa ser feito em 27, que é o Fundo de Compensação dos Benefícios e Incentivos Fiscais. Então, empresas que fizeram investimentos considerando um benefício de ICMS e que agora vão perder, elas serão compensadas. E olhando para frente, né? Quem fizer bem esse processo de adaptação vai estar numa posição privilegiada do mercado, né? Ou seja, que nós estamos alertando aqui nesse webinar, né? Nós já estamos atrasados para se adaptar, para se estruturar para a reforma, né? E a gente sabe que a FNQ, por exemplo, ela está preparada para ajudar e apoiar as empresas com gestão, né? O que que você tem aí de mensagem para as empresas, né? Que a gente eu já anotei tudo que você me falou, né? O diagnóstico, precificação, o crédito, né? Mas assim, o Legal. que você hoje tem de mensagem assim, novamente, né? Sempre considerando que a gente tem aqui um público bastante heterogêneo, né? De empresas Perfeito. pública, privada, serviço, né? Indústria e tal. O que que o Lucas dá aí de recomendação? Muito bom, Pronho. Bom, a primeira delas é assim, você precisa chamar teu contador. Então, quem está aqui nos acompanhando agora tem que falar com a contabilidade e entender com a contabilidade quais são os reflexos da reforma. Ah, mas é o suficiente? Eu vou falar aqui com a minha área fiscal para empresas maiores, né, em que isso é interno. Evidentemente, nós temos às vezes uma alocação de responsabilidades e papéis de reforma tributária para a área tributária, porque o nome parece óbvio, né? Se a reforma é de tributos, eu mando isso para a área que cuida de tributos. Mas isso não é uma verdade, porque a maior parte dos nossos impactos não estão aí, estão no financeiro. Então, como é que você está estruturando o teu capital de giro? Como é que você está estruturando a tua relação de custo financeiro nessas operações? Isso tem que envolver a área financeira, isso não é do contador. Isso é a tua área interna, que precisa dar percepção, clareza, né, para que você possa se preparar de maneira correta para 2027 e não ser pego de surpresa nesse impacto financeiro, que não é o tributo, é o caixa. Então, isso precisa ser feito. Tecnologia, você precisa chamar a tua empresa de software. Quem é o teu RP? Será que o teu RP está pronto para essas exigências todas que eu comentei aqui? Para você não incorrer nessas penalidades? Será que você vai conseguir fazer um manifesto de forma automática? Será que você vai conseguir evitar esse cancelamento de documentos fiscais? Manifestar, fazer todos esses eventos que são agora obrigatórios, trazidos pela reforma? Tudo isso precisa ser endereçado. Então, você não pode fazer isso sozinho, né? Você precisa envolver. Tua área de compras. Será que o compras está preparado para negociar com o fornecedor? Jurídico. O jurídico está pensando na cláusula que ele precisa colocar agora nos novos contratos para garantir preço líquido e garantir que a posição sua não seja de pagar o pato ou de entrar em roleta russa? Então, estas distribuições adequadas de tarefas, de responsabilidades, é que vão garantir uma implementação adequada, uma implementação segura da reforma tributária. Com vistas ao que nós temos aqui de oferta, né, em relação à Reut, nós somos uma empresa de tecnologia para a área tributária. Então, boa parte disso que eu falei para vocês, a gente tem tecnologia para suportar, para apoiar as empresas, atendemos
boa parte das maiores empresas do Brasil hoje estão conosco, utilizando das nossas soluções para vencerem a reforma tributária. É aquilo, né? A gente tem que as empresas, né? Cada um tem que se preparar, seja no setor contábil, tecnologia, compras, jurídico, ou seja, né? Comercial, né? Negociar melhor Perfeito. e estar bem preparado, ou seja, e nesse caso até buscar uma assessoria externa que você vem com toda essa Com certeza. tecnologia, né? Com A certeza. Reut e a FNQ estão bem preparados para atender as demandas aí e deixar o Brasil cada vez mais competitivo, né? Perfeito, perfeito. Em especial as empresas de faturamento superior a 78 milhões, estas têm um nível de criticidade e risco maior. Empresas de até 4 milhões e 800 mil, aquelas que são micro e pequenas, que estão no Simples Nacional, parece que elas não são impactadas, mas são muito impactadas. Especialmente se elas vendem para outras empresas, porque elas têm até o mês de setembro deste ano para fazer opção pelo regime regular. Deste ano. E setembro é depois da manhã. Então, Sim, precisa ser levado isso com muita cautela, com muita responsabilidade, junto à sua contabilidade, se você está no Simples Nacional, para você fazer essa escolha de maneira consciente e cuidadosa. Estou entre os 4,8 milhões e os 78 milhões de reais, você precisa fazer um planejamento. Você precisa sim, reavaliar se o lucro presumido ainda faz sentido para você, reavaliar o teu modelo societário, fazer uma boa análise da forma como você está estruturado na tua gestão, porque essas empresas tendem, não é sempre, mas elas tendem a ter um nível de gestão menor. Então, elas sim. precisam se dedicar para isso, para governança, para os cuidados de análises de background check dos seus clientes e dos seus fornecedores. Então, essa sofisticação que hoje é comum na grande empresa, ela agora passa a ser obrigatória também para a pequena empresa ou para a média. Exato, né? É o que você falou, né? Se você não der de acordo no manifesto da nota, você está cancelar R$ 200. no, exatamente, cancelar uma nota, né? Sim. Né? Ou mesmo, né? No caso, a gente não pode deixar de considerar que tem empresas que ainda trabalham com uma parte na informalidade, tem que passar a ser Uhum. tributada, né? Assim, Sim, fluxo de caixa, né? Todos esses pontos passam a ser extremamente importantes e nós estamos no momento de se preparar para isso, né? Senão a perfeito, gente, perfeito. né? E só como uma pergunta geral, assim, né? Então, assim, a gente escuta, né? Ah, o imposto vai passar para 26, vai ter redução e tal. Qual que é a sua expectativa de aumento de alíquota, em termos gerais, assim? É 3 ou Uhum. é 25? Né? Só para, né? Muito bom. A expectativa oficial de alíquota hoje é entre IBS e CBS, ela está em 28%. Tá, Nós temos uma probabilidade de baixar esta alíquota em razão do split payment. Quando ele reduz a sonegação fiscal, ele aumenta a base de arrecadação. Então, a tá, gente teria uma queda dos 28 para 26, 26,5% com o tá. split payment. Então, o split é uma necessidade para o Brasil, por várias razões, mas uma delas é reduzir o nosso custo. Então, nós estamos indo para a parte final aí do nosso. Já chegamos a uma hora aí de webinar, praticamente Sou uma hora. rápido. E, Lucas, Uhum. queria imensamente te agradecer aí, né, essa oportunidade que você nos deu aí, esse alerta todo aí. E, na verdade, é um puxão de orelha para todos nós começarmos ontem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um prazer, Marcelo e Dalcia também, estar com vocês aqui. Também, em nome da FNQ, Marcelo, obrigado por ter moderado aí o painel e, né, ficou bem claro que você repetiu já duas vezes, assim, o tema gestão é primordial e gestão é o nosso Sim. foco principal, né, há 35 anos, né, desse modelo que eu comentei para você, dois fundamentos básicos nossos são o tema de gestão de processos e a parte financeira. Então, realmente, Uhum. né, quem tiver interesse também de se preparar, né, bem fortemente na estrutura de gestão, conte conosco também, estamos à disposição. Já usamos a IA, né, temos toda uma ferramentas de IA também, então Legal. estamos aí preparados e queria agradecer você de novo por ter aceito Imagina, e, imagina. Nós é Uhum. que estamos Fechou. construindo esse próximo Brasil.
Precisamos ter muita Exatamente. responsabilidade e cautela na forma como vamos fazer isso. Muito obrigado. Gente, obrigado. E Obrigado, Dalcio. Até a só para próxima. antecipar todo mundo que está aqui, a próximo webinar vai ser daqui 3 semanas sobre o tema riscos psicossociais, né, que é o tema da NR1, cada vez mais em voga também. Então, Muito obrigado a todos. Obrigado, Sucesso. Lucas. Obrigado. mais. Obrigado a participação de todos. Pessoal.